Ezequiel. No Salmo 84 a gente vê também, né, o salmista pedindo um avivamento ao Senhor. Reaviva, Senhor Deus, a sua obra em nós. O profeta Abacuque também, ele faz oração: Senhor, reaviva, né, a tua obra entre os anos, reaviva, faz de novo no meio dos dias, no meio de todos esses anos, o que o Senhor fez no passado, os milagres que o Senhor fez. O que eu quero dizer é que a gente precisa estar com o Espírito vivo, né? A maioria das pessoas, elas estão caídas espiritualmente, no sentido de que elas perderam a fé e elas têm um fundinho de esperança. Elas têm aquele fundinho de esperança lá de que talvez Deus possa fazer alguma coisa, mas já não é fé mais, é uma esperança de que alguma coisa, é uma capacidade positiva de acreditar que Deus é bom, mas aquilo está muito lá no fundo da alma, nos recônditos do coração, não é? Mas Deus nos chama para ter fé. Por isso a Bíblia diz que é necessário, não é, que a gente se coloque de pé para que Deus fale conosco. Então o profeta Ezequiel, ele foi chamado a se colocar de pé num tempo difícil, para falar a um povo que estava vivendo errado, não é, num tempo em que eles eram escravos. Isso também é bastante interessante, porque se a gente for olhar para os dias atuais, mesmo a gente vivendo tudo que a gente vive no mundo hoje em dia, existem muitas pessoas que não se arrependem do que elas vivem. E eu realmente não consigo entender como o ser humano consegue ser tão duro a ponto de não se arrepender dos seus pecados, mesmo passando por tantas provações como nós estamos passando, né, particularmente nesse ano. Existem pessoas que não se arrependem, elas passam pelas coisas. Existem pessoas que até perdem familiares, não se arrependem, não param de roubar, não param de trair, não param de mentir, não param de blasfemar contra o Senhor, sabe? Continuam as suas vidas, não é? Como se nada estivesse acontecendo, e não entendem que na verdade Deus tem colocado a sua mão sobre nós, né? E essa mão de Deus, ela tem sido pesada, e ela tem pesado a cada dia, e nós ainda não saímos então desse momento, né? Então o profeta Ezequiel, ele é um profeta importante para nós nesses dias, e eu gostaria de falar sobre o capítulo 37, porque é um dos capítulos mais mal interpretados da Bíblia. As pessoas falam de uma forma bem estranha a respeito desse capítulo, então eu gostaria de falar sobre ele, porque tem tudo a ver com o momento que a gente vive atualmente. A gente vai aprender esse capítulo, não é? E Ezequiel também tem tudo a ver com os nossos dias. E esse capítulo, ele veio para mim hoje exclusivamente porque eu acordei com uma boa notícia de uma conversa que eu vi na internet entre o Luiz Felipe Pondé e o Jonas Madureira. Se você não sabe, deixa eu te explicar. O Jonas Madureira, ele é um pastor batista e ele é doutor em filosofia pela PUC de São Paulo. E o Luiz Felipe Pondé, você sabe, ele é doutor em filosofia, ele é um dos filósofos mais conhecidos do Brasil pela USP, né? E eles estavam tendo uma conversa, e aquela conversa foi muito boa de ouvir. Então foi muito interessante, eu fiquei muito feliz com aquilo. Inclusive uma dica para você: se você gosta, se você acompanha um filósofo, né, e se você tem dúvida de qual é o melhor, se é o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal ou o Luiz Felipe Pondé, o Pondé é o melhor, acompanhe o Pondé. Mas se você quiser acompanhar um melhor ainda, acompanhe o Jonas Madureira, que ele é melhor ainda que esses outros três. Mas isso é só para que você possa entender um pouquinho do que a gente vai falar. Então esses dois homens estavam falando sobre filosofia e teologia, né? E tem tudo a ver sobre esse capítulo aqui. Então, na conversa ali que eles estavam tendo, eles estavam então falando sobre alguns pontos, né, da filosofia e da teologia, né, da teologia agostiniana, da filosofia russa, nihilista e tudo mais, e por aí vai. Bom, dito isso, entrando no texto, depois eu vou descer mais comentários sobre essa conversa. O texto que nós lemos diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim,
existe uma coisa que você vai encontrar em todas as partes da Escritura: a mão do Senhor está sobre nós. Existe uma verdade sobre esse texto aqui, que é uma verdade sobre toda a Escritura: a mão de Deus está sobre nós. E essa verdade, ela tem se perdido. Tem se perdido porque os homens têm achado que Deus tem perdido, não é, a mão dele em toda essa bagunça que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, em tudo que está acontecendo. Mas a mão de Deus continua sobre nós. Isso aqui é algo que você vai encontrar em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia você vai encontrar textos dizendo que Deus, ele é o rei. Você vai encontrar dizendo que a mão direita de Deus sustenta toda a terra. Você vai encontrar textos dizendo que Deus é soberano. Você vai encontrar textos dizendo que Deus criou os céus e a terra. Você vai encontrar textos dizendo que Deus sustenta tudo pelo seu forte poder. Você vai encontrar textos dizendo que Deus, ele é onipotente, que ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Então, a verdade do capítulo 37 começa com a verdade absoluta das Escrituras de que Deus é soberano e de que a mão do Senhor está sobre mim. Essa é uma verdade do profeta Ezequiel que nós não podemos nos esquecer. Lembra que eu falei do capítulo 2? Põe-te em pé que eu vou falar contigo. Se eu estou caído, se eu estou simplesmente só com aquela esperança lá no fundo, desanimado, não tenho mais aquela fé, eu não consigo entender que a mão de Deus está sobre mim, sabe? Então, é necessário que a gente entenda que a mão de Deus está sobre nós. Não é que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus é bom, que talvez Ele faça. A mão de Deus está sobre nós. Isso é uma verdade absoluta, que não pode ser mudada por nada, por ninguém. Ninguém pode ir contra essa afirmação bíblica que está em todos os 66 livros inspirados da Escritura. Do Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus tem todo o poder e que a mão dele controla todas as coisas. Então, a nossa fé, ela precisa ser recuperada, a ponto de nós entendermos que a mão de Deus está sobre mim. Então, o que acontecer, não vai acontecer simplesmente porque você tinha alguma capacidade, ou por alguma consequência, ou por alguma coincidência, ou por algum tipo de coisa. Vai acontecer porque a mão do Senhor está sobre você. O que acontece nas nossas vidas é porque a mão do Senhor está sobre nós. O Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem nos dirige, o Senhor é quem nos apresenta pessoas, o Senhor é quem faz todas estas coisas. Então a mão do Senhor está sobre mim. E por seu Espírito Ele me levou por um vale cheio de ossos. Isso aqui é uma coisa interessante que você vai encontrar por toda a Escritura também. E aí eu encontrava hoje na conversa lá do Pondé com Jonas Madureira, né, e os dois concordando, né, Pondé usando o filósofo Pascoal e o Jonas Madureira usando Agostinho, para dizer que o ser humano, na verdade, ele é mau. Dentro de si ele acha somente miséria. Ele não consegue encontrar dentro de si bem algum, não é? Isso ambos, ali numa conversa entre um ateu e um cristão, e ambos concordando então com a ideia de que dentro de nós não há bem algum que habita dentro de nós, não é? Nós somos maus, não é? Nós somos criados maus, nós nascemos em pecado, como a Bíblia diz. Agostinho vai dizer que nós somos como uma flecha atirada, e a nossa vida inteira é como o percurso de uma flecha, né? O percurso de uma flecha até chegar ao seu alvo. A nossa vida inteira, então, é o que? É de desgastes e mais desgastes, é de o que? De insatisfações e mais insatisfações, até que a gente encontre repouso em Deus, que nós que somos essa flecha, cheguemos no alvo e encontramos repouso em Deus. Não existe felicidade absoluta nessa terra. Nós só encontraremos isso quando nós estivermos no céu.
Então, de certa forma, um ateu e um cristão estavam concordando que não existe o quê? Não existe satisfação plena nessa terra. O ateu não diz que existe o céu, o cristão entende que existe a plenitude no céu, mas o que o texto bíblico diz e o que nós estamos concordando aqui é que o quê? É que é o Espírito de Deus que nos leva a um vale cheio de ossos. É Deus que nos leva a situações para que nós contemplemos a nossa miséria. A gente precisa entender isso, Foi o Madureira que citou, e ele disse uma frase de Pascoal que diz assim, que o homem mais ignorante não é aquele que percebeu que é ignorante, como é que ele vai dizer? O mais ignorante não é o que percebeu que é ignorante, mas é aquele que continua achando que essa ignorância é menor do que a do Você vê que vai na mesma linha. Por quê? Porque na verdade isso quer dizer que toda a palavra de Deus, ela nos incentiva para que nós olhemos para nós mesmos e enxerguemos que em nós habita uma podridão enorme, que nós não podemos não podemos transformar essa podridão em algo limpo, em algo bonito, em algo que é ouro, em algo que reluz. Porque a própria palavra de Deus diz, Jesus diz, em Marcos capítulo 4, que é do nosso coração que surge toda essa sujeira. Todo esse vale de ossos aqui, que o próprio Deus levou a Ezequiel, esse vale de ossos aqui é a nação de Israel, uma nação pecadora, surge do coração dos homens. São os homens pecadores que são mentirosos, assassinos, blasfêmios, prostitutos e por aí vai, que criam então esse vale. E a verdade é que os homens que conseguem, eu digo homens falando sobre homens e mulheres, os que conseguem então se aproximar dessa declaração de forma mais pura, quando você se aproxima, preste atenção em mim, quando você se aproxima de uma forma mais pura dessa declaração e você consegue de fato dizer: eu sou um pobre pecador, eu sou um miserável, como Paulo disse, ai de mim, miserável homem que sou, aí você está começando a entender o cristianismo. A filosofia vai dizer, aí você está começando a entender a vida. O cristianismo vai dizer, aí você está começando a entender Deus. Você vai começar a entender de fato o que é a vida espiritual. Porque sem entender que essa podridão toda habita dentro de nós, nós não conseguimos enxergar Deus. Nós vamos continuar procurando, ainda um papel de ouro, que nós não vamos achar. Deus é ouro e Ele não se transveste de outra coisa. Então nós precisamos reconhecer que nós somos sujos, e é Deus que nos leva nessa sujeira. É por isso que hora ou outra você vai se encontrar contigo mesmo e Deus vai mostrar a você mesmo que você é sujo. E essa sujeira vai te levar a muitos sentimentos, como a culpa, como a vergonha, como o medo, como a vontade de fugir, a vontade de se disfarçar, muitas coisas. E aí nesse momento você vai ter a oportunidade de escolher, de tomar a decisão que Deus quer que você tome, que é o arrependimento. A verdade é que o povo de Israel, eles foram levados ao cativeiro. E aqui eu quero que você entenda, esse vale de ossos aqui é só uma representação, tá bom? Isso aqui, esse vale de ossos é uma representação. Como o povo de Israel estava todo preso, eles estavam espiritualmente mortos. Eles viviam escravos, eles abandonaram a Deus. E aí Deus levou então Ezequiel em espírito e mostrou esses ossos então a eles. Então Deus estava querendo dizer a Ezequiel
que pessoas em pecado poderiam se arrepender dos seus pecados e poderiam então ver a sua sujeira e se arrepender da sua sujeira e pedir a Deus perdão por ela, né? Se arrepender dela, colocar essa sujeira diante de Deus. É justamente o que o nosso Senhor Jesus vai dizer em Mateus no capítulo 11, não é? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, não é? E eu vos aliviarei, eu vou dar a vocês um fardo leve e suave, eu vou trazer a vocês descanso, vou ensinar vocês a ser manso e humilde de coração. Então aqui o que Deus está de fato mostrando para nós é que há uma possibilidade de arrependimento. O que eu quero dizer com isso? É que o ser humano hoje em dia, quando ele tem encontrado consigo mesmo, quando Deus coloca um espelho na nossa frente para mostrar quem nós somos, a maioria das pessoas, elas têm feito várias coisas, elas têm colocado vários disfarces, mas elas não têm pedido perdão. E a falta desse perdão tem atrapalhado a restauração. E eu quero dizer que o que nós estamos vivendo hoje em dia, se a gente fosse tratar, por exemplo, falar sobre pandemia, isso aí, Deus está apertando esse negócio todo, porque de alguma forma, Ele quer fazer alguma coisa ao redor do mundo inteiro, e nós estamos vivendo princípios de dores espirituais. Deus está apertando, e as pessoas, elas não se arrependem. É como se Deus permitisse essas dores e colocasse um espelho na frente das pessoas, para que elas pudessem ver quem elas são, para que elas pudessem ver os pecados que elas cometem, para que elas pudessem se arrepender desses erros, e elas não estão fazendo isso. Então o texto de Ezequiel é um texto que você vai encontrar por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia você vai encontrar Jesus colocando um espelho no seu rosto e dizendo: olhe para quem você é, olhe para quem você é, olhe para quem você é. Essa mensagem é: arrependa-se, 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 arrependa-se. Você vai encontrar isso em toda a Bíblia. Então, o arrependa-se é sempre um espelho voltado para você mesmo, para que você olhe isso. Então, é Deus quem nos leva para o vale de ossos. Foi Deus quem levou Ezequiel lá. Então, duas coisas que toda a Bíblia vai nos mostrar: é que Deus é soberano e que nós somos imundos e precisamos reconhecer essa imundície. É por isso que a gente precisa sempre estar falando e pregando as Escrituras, porque hoje em dia, não é, a pregação do mundo é sobre autoestima, é sobre você olhar no espelho, ver a sua sujeira, ver que você, por exemplo, mente, e simplesmente você dá um grito de que não é mentira, é que é outra coisa. Então, autoestima, penso positivo e aquelas coisas todas. E é por isso que eu tenho essa fala toda contra, não é, esse estigma de positividade, porque tudo isso tira, não é, as pessoas de perto do Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho do se enxergar diante de Deus. Não importa como você se enxerga diante da sociedade, o negócio é: quem é você diante de Deus? Quem é você diante do que a palavra diz? Quem é você segundo os mandamentos? Se os mandamentos forem colocados na sua frente e você for colocado na frente dos mandamentos, quem é você diante dos mandamentos? É isso que importa, é isso que de fato importa. Então, toda essa coisa que as pessoas querem fazer, não é? Elas querem o quê? Elas querem se reunir numa grande festa, não é? Todo mundo quer botar a mão nos ombros uns dos outros, todo mundo quer começar a pular e começar a cantar: nós somos felizes, nós somos bonitos, nós somos bons. E essas pessoas querem entrar numa espécie de transe coletiva, numa transe mentirosa, não é? Querem entrar numa catarse, porque elas não são isso, mas como está todo mundo se sentindo culpado, como está todo mundo se sentindo desajustado, como está todo mundo se sentindo fora da realidade de si mesmo, então se ajunta, não é, o maior número de pessoas possível para entrar nessa catarse coletiva de positividade,
que na verdade não cura a alma, mas simplesmente droga a alma, coloca paliativos dentro da alma, simplesmente entorpece a alma, mas não faz com que a alma simplesmente o que? Volte a viver. Nós estamos de arrependimento, é isso que a Escritura está dizendo. Verso de número 2 diz: e ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver como era enorme o número de ossos, e como eles estavam sequíssimos. Olha o que Deus faz. Deus, Ele sempre há de nos levar a situações, e nos mostrar como é grande a pecaminosidade, e como é seca, como é seco o fruto do pecado, como só traz sequidão o fruto do pecado, como tudo aquilo ali só é morte, só é destruição, é cemitério aberto, é coisa horrível, é o que ninguém quer viver. Ninguém nasceu para viver isso, ninguém quer isso, ninguém gosta disso, mas Deus faz isso. Deus faz questão de colocar-nos diante de um espelho, e não só de um espelho, mas de um quê? De um banheiro todo espelhado, para que você tente correr, mas você olhe de um lado para o outro e veja a sua imundície de o quê? De todos os lados, todos os lados que você pode conseguir se enxergar, você se enxerga ali e enxerga essa imundície. Então nós precisamos entender isso, e essa palavra então ela veio forte para mim, e eu estou falando para vocês da conversa de ontem. Estava conversando um cristão e um ateu, e esse ateu batia forte nessa tecla: o ser humano ele é mau, é o que o Pondé diz. O ser humano que considera que ele ainda é bom, que a humanidade ainda é boa, ele é um idiota, ele dizia assim, nas palavras dele. Na verdade, o ser humano, ele precisa entender que sem Deus, ele é mau. Ele é colocado num local onde não existe nada de bom. Sem Deus não há nada de bom. E o que a gente pode ver é isso. É que sempre que o ser humano insiste em dizer que ele é bom sem Deus, Deus permite que o ser humano seja colocado numa situação para que ele veja que ele não é bom de verdade. E aí Deus então desnuda o ser humano para que ele veja que toda aquela mentirinha que ele contava para ele mesmo não era verdade. Aí aquele homem que dizia: eu nunca traí a minha esposa, eu sempre paguei as contas da minha casa, eu sou bom, eu não preciso de Deus. Quando Deus entrega aquele homem a si mesmo, Deus simplesmente desnuda ele para ver que ele não é bom, e faz ele cair em algum tipo de pecado, para que ele veja que ele não consegue salvar a si mesmo. Ele é sempre colocado então nessa roda aqui de vale de ossos, e muitos ossos, e ossos muito secos. Verso de número 3, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Você vai me perguntar: pastor, a palavra de Deus ela é muito dura e ela não traz esperança. É aqui que está. A palavra de Deus ela traz muito mais esperança do que qualquer mensagem positiva que existe por aí. Aqui que está. Vou ler de novo. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Deus fez questão de mostrar que a mão dele poderosa estava sobre tudo. Fez questão de botar Ezequiel para ver que a situação de Israel era ruim. Depois mostrou para Ezequiel que a situação de Israel era péssima, que eles realmente estavam destruídos, como se fosse um cemitério de gente morta, E depois disso Deus ainda pergunta: poderão eles reviver? Deus ainda então vai trazer uma mensagem para mostrar que existe reversão desse quadro. Nós estamos diante de um quadro de morte, que nenhum tipo de psicologia poderia ressuscitar, mas Deus pode. Deus pode fazer isso. Então a mensagem cristã é a mensagem de maior vida, de maior alegria, de maior esperança, de maior fé que existe. Olha o verso abaixo, número 4.
filho do homem, esses ossos poderão viver? Então eu respondi: Senhor, só tu sabe. Então, na visão que ele está vendo a nação de Israel, o povo que estava preso na Síria e na Babilônia. Eles estavam totalmente escravizados, sem fé, um povo distante de Deus. Deus perguntou: e aí, o que pode acontecer com esse povo? Ezequiel respondeu: só o Senhor é que sabe, Deus. Só o Senhor é que pode me dizer alguma coisa. E essa é a verdade. A mensagem cristã é que só Deus pode dar respostas, não nós, né? O ser humano está doido para dar resposta para tudo, mas na verdade as respostas estão na boca de Deus. Verso número 4: então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, vocês terão vida. Isso aqui, só para você entender, a maioria das pessoas pregam errado, porque eles começam a falar assim na igreja, né? Na hora da oração: pessoal, comece a profetizar, você vai começar a ter vida, comece a profetizar. Aqui Deus estava dizendo para Ezequiel que ele deveria pregar para esses irmãos lá. O que Deus estava dizendo é: Ezequiel, pregue para um povo que perdeu a fé, pregue para um povo que perdeu a espiritualidade, pregue a palavra do arrependimento, pregue para eles que eles precisam de mim, porque eles esqueceram que existe um Deus que pode todas as coisas. Então, não entenda essa palavra como você ter que terminar, né, de ouvir um sermão no capítulo 37 de Ezequiel e ter que ficar profetizando. Eu profetizo sobre a minha vida, eu profetizo sobre a minha vida. A verdade é que isso não existe, né? Eu profetizo sobre a minha vida. Não, nós não temos autoridade nenhuma para profetizar alguma coisa sobre a nossa vida. Nós estamos debaixo da palavra de Deus. E nós, o que? Estamos diante de um texto em que o Senhor está dizendo para um profeta, para que ele pregue a palavra para uma nação de pessoas que está escravizada e que não acredita mais na palavra. Você está entendendo que nós estamos diante de uma realidade? O que eu estou querendo dizer para vocês é que a palavra de Deus, ela é real, ela não é oba-oba. A gente não está falando aqui do mundo de Alice, porque seria tão fácil, né? Deus levou ele lá num vale de ossos, profetiza, profetiza, profetiza. Não, gente, são pessoas aqui. Deus está dizendo: são pessoas que são escravas, e elas não reconheceram o pecado delas antes, e elas precisaram se tornar escravas para ver como elas são pecadoras, imundas, e elas precisam da minha palavra, e você precisa, como profeta, ir lá e profetizar que o Espírito vai entrar sobre elas. Então o que? O profeta Ezequiel, ele vai falar a palavra do Senhor para que isso aconteça. Então, só existe uma forma das coisas começarem a mudar: quando nós olhamos pessoas que não reconhecem, né, que precisam, né, de transformação. É pregar o Evangelho para elas, é mostrar para elas que o nosso Deus, ele é grande, ele é maravilhoso, que o nosso Deus, ele é poderoso. É mostrar a palavra de Deus, é pregar a palavra do Senhor. Então, como eu disse, não existe nenhuma pregação como venha para a igreja que a sua vida vai melhorar. Não, a pregação verdadeira é: creia no Senhor Jesus Cristo, né, e seja salvo, arrependa-se dos seus pecados e receba, né, o dom da graça, da vida. Essa é a pregação do Evangelho. Então, veja bem, o verso de número 6 diz o seguinte: porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém em vocês depois um espírito, e vocês terão vida, e eu sou o Senhor que farei todas estas coisas. É interessante que você vai ver, olha, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a esses ossos: farei entrar um espírito em vocês, porém tendões, farei aparecer carne e cobrirei com pele. É interessante a gente entender que tudo que Deus vai fazer, Deus faz com uma ordem, né, que Ele não quebra. O Senhor Deus, Ele faz milagre, e os milagres que Ele faz podem quebrar
os próprios princípios que Ele estabelece. Mas Deus, mesmo quando está fazendo algum milagre, Ele costuma fazer esse milagre de forma ordenada. Perceba que quando o profeta vai pregar, Deus diz: profetize, para que primeiro os ossos se ajuntem, depois os tendões se venham sobre os ossos, depois os tendões venha a carne, depois a carne venha o espírito, né? Deus está fazendo tudo então de forma muito organizada, né? É assim que o Senhor faz. Então, a forma do nosso Deus operar, ela é muito linda, ela é maravilhosa, porque Deus, Ele une, né, coisas sobrenaturais que nós não temos o entendimento, com coisas que têm a ver com as próprias obras que Ele criou, com as próprias ordens naturais, com as próprias leis naturais que Ele criou. Então, aqui, o milagre que está acontecendo é um milagre que tem, né, a fusão, né, do sobrenatural, né, do sobrenatural completo com o sobrenatural de uma ordem criada. Vamos dar um exemplo, né? Um bebê no ventre de uma mulher, ele está crescendo numa ordem sequencial que foi criada por Deus, né? A ciência já estudou e já sabe como que funciona isso, como é que são os passos, que cresce primeiro, qual é o desenvolvimento dessas coisas. O que eu estou querendo dizer é que Deus faz isso. Deus faz isso. Deus, Ele usa o desenvolvimento da vida das pessoas. Ele usa o trabalho de uma pessoa, né, para fazer um milagre ali dentro de uma situação que é normal. Deus faz o sobrenatural. Então, Deus, Ele trabalha em múltiplas esferas. E isso é maravilhoso. Então, aqui a chamada de Deus, né, para Ezequiel é para que ele pregue o Evangelho para este povo, porque esse povo vai receber vida. Porque no final das contas, só Deus também pode nos dar vida, no sentido de colocar sobre nós o Espírito, porque o nosso coração é tão mau e tão duro que nós não queremos Deus. Só Deus pode, né, abrir o nosso coração para que nós mesmos o queiramos. Por isso Ele diz: profetize para que o Espírito venha sobre essa nação. E aí Deus está decretando então a restauração da nação de Israel, que esse povo vai voltar a se arrepender. Jeremias já tinha profetizado também que depois de 70 anos de cativeiro o povo ia voltar, ia se arrepender dos pecados e eles iam ser libertos, né? Iam poder voltar para a terra deles, Israel, iam poder reconstruir tudo que tinha sido destruído, tudo que tinha sido feito de ruim. Então, o que a gente entende em tudo isso aqui é que Deus, na sua forma de agir, Ele é perfeito, e os seus princípios espirituais, eles são maravilhosos, e nós então temos que valorizar isso, porque senão parece que Deus sempre tem que ficar martelando nas mesmas coisas para conosco, não é? Ou então parece que Deus tem que começar a usar a boca de pessoas que nem creem nele, não é? Tem que começar a usar a boca dos ateus para dizer: ei, vocês precisam entender, vocês são pecadores, vocês não podem, vocês não têm o valor que acham que têm. Na verdade, o valor que vocês têm vem de Deus. Fora de Deus não há valor em vocês, porque, como diz as Escrituras, né? Está escrito: o coração do homem é enganoso, mais corrupto do que qualquer coisa. Quem que pode esquadrinhá-lo? Quem é que pode entender? Quem é que pode sarar, curar o coração do ser humano? Só Deus pode. Então, nós não somos bons. Então, eu quero terminar essa palavra aqui para a gente poder ceiar, porque participar da ceia, como Paulo disse, examine-se a si mesmo, né? Para que você possa tomar da ceia do Senhor. Entenda isso. Eu e você, nós somos pecadores. Mas, gente, só vai ter essa condição de dizer: eu sou um pecador miserável, como Paulo disse, quem entende que é a mão do Senhor que está sobre mim. Então, assim, a gente nota, né? E você vai ver, por exemplo, que o profeta Jeremias, é como se Deus tivesse dado para ele um dom dele entender a natureza dos homens, né? A natureza dos seres humanos.
E ele entendia que os seres humanos tinham essa resistência e eles não se arrependiam. Então, mesmo a gente sabendo que é mal, a gente não quer reconhecer nem diante de Deus que a gente é mal. A pregação não é para você virar para alguém e dizer: eu sou mal, eu sou pecador, para você começar a se xingar diante de Deus. Eu não presto, eu sou um miserável, eu não sou nada. Não é isso. Mas as pessoas não entendem. E Deus, então, Ele precisa levantar, então, mulas, pedras, para começarem a clamar e dizer: pessoal, vocês precisam entender que vocês são pecadores, vocês são seres humanos maus, arrependam-se dos seus pecados, vocês estão debaixo da minha mão, é só o meu Espírito em vocês que faz com que algo de bom habite em vocês. Então, é isso que as Escrituras vão nos ensinar, e o texto vai nos ensinar então isso. Então, eu quero te chamar para orar agora, para que a gente possa reconhecer diante de Deus que nós precisamos chegar na frente desse espelho e pedir perdão pelos nossos erros. Você pode se colocar de pé nesse momento para nós fazermos uma oração? Oi? É no HETV. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos orar a Ti. Talvez se todos os seres humanos reconhecessem mais rápido seus pecados interiores, o Senhor tiraria o peso das Tuas mãos de cima, ó Deus dos homens. Ó Deus, se Israel tivesse entendido que era mal, que era pecador, e tivesse se arrependido, o cativeiro não teria acontecido. O cativeiro aconteceu porque eles endureceram a serviço. Mas a verdade, Senhor, o Senhor, a sua mão estava sobre Ezequiel, e foi o Senhor quem levou ele ali, para que Ezequiel tivesse certeza que o povo de Israel estava ali no cativeiro pelos seus próprios pecados. Porque, como Jeremias escreveu, do que se queixa o homem? O homem só se queixa dos seus próprios pecados. Ninguém pode dizer: a culpa dos problemas da minha vida é disso ou daquilo. Não, o homem se queixa dos seus próprios pecados. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor Deus, para orar e para dizer que o Senhor tem nos levado a entender a multidão dos ossos que estão diante de nós. O Senhor tem nos levado a um vale de ossos. Nós estamos vivendo em um ano em que nós estamos vendo ossos por todos os lados, devassidão, problemas, desafios, medos por todos os lados. E o Senhor faz questão de nos levar e nos mostrar como os problemas são ainda mais graves. O texto diz: e o Senhor mostrou como era enorme o número dos ossos e como eles eram sequíssimos. Parece que o Senhor está torturando a nossa alma muitas vezes. Às vezes o que a gente sente é que está sendo torturado pela realidade dos fatos, do que a gente está passando, Senhor. Mas a gente não entende que a verdade é que a libertação só acontece quando tudo fica em panos limpos, porque diante de Deus nada é jogado para debaixo do tapete. Diante de Deus tudo é exposto. Filho do homem, o que pode acontecer a esses ossos? Deus, só tu tem a palavra. É o Senhor que tem a palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre esse tempo, sobre o mundo inteiro. E a palavra de Deus pregue a esses ossos e diga: existe alternativa para vocês, porque eu vou soprar o meu Espírito, e aonde houver salvação, a salvação entrará. Deus vai salvar aqueles a quem Ele destinou a salvação. Deus vai puxar para Ele aqueles a quem Ele disse que salvaria.
Deus, Ele chamará de volta aqueles que são seus, porque Ele não deixará nenhum dos seus desamparados. Deus não deixará nenhuma ovelha perdida. Ele voltará e buscará qualquer uma que se perder. Ele pode deixar 99 ovelhas em cima do monte, mas Ele vai buscar aquela ovelha que se perdeu. E o Senhor, que faz essa obra tão linda, Ele faz ela de uma forma tão abençoada, que Ele nos mostra que inclusive a ordem natural das coisas são usadas de forma sobrenatural. E Deus então começa a encaixar e colocar as coisas na sua perfeição, e Ele começa a encaixar osso com osso, depois tendão, depois a carne, depois o espírito. Deus começa a fazer isso. Ó Deus, nós esperamos que isso seja um prenúncio de que boas coisas venham a acontecer sobre as nossas vidas em todas as áreas. Que o Senhor use, ó Deus, a graça comum, a sabedoria que o Senhor deu aos seres humanos, para trazer, ó Deus, graça, misericórdia, paz sobre toda a terra, para trazer, Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre nós, porque nós precisamos tanto nesse momento. Ó Deus, estende a tua mão e usa até mesmo aqueles que parecem que não podem ser usados, porque o Evangelho é isso. O Senhor pega aquele que é cristão e mostra: você é um pecador. E Deus pega aquele que é pecador e usa as mãos daquele pecador por meio da graça comum, porque o sol nasce sobre a cabeça do justo e sobre a cabeça do ímpio. Obrigado por essa palavra. Que a nossa pregação seja: arrependa-se, arrependa-se, reconheça a sua limitação, e você entenderá que a mão de Deus está sobre a sua cabeça. Deus, muito obrigado por essa palavra. Nos ajude, nos coloque de pé novamente, para nós ouvirmos a sua palavra e termos fé de que o Senhor vai mudar a nossa história. Traga, Senhor Deus, sobre todo mundo a vacina que é necessária, e também, ó Deus, todas as demais coisas que são necessárias para resolver problemas de outras ordens ao redor do mundo inteiro. Abençoe cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar, nós vamos participar da ceia. Eu